A meta é ficar bem emocionalmente, sem depender de ninguém. Eu Gente, essa adoro música é tão legal. essa naturalidade de vocês, gente. Que tudo já começou, já estamos aqui, ó. A Má que gosta de começar o programa assim, ela gosta de... Vamos dar no meio assim, ó, como se a gente tivesse fazendo outra coisa, e é verdade. Agora a gente já começa assim, né? Nem aviso. Agora posso começar do meu jeito. Pode. Sim. Você que gosta de começar assim. Não, é um marco. Eu gosto de começar do jeito que a gente começa. Mas Tá, acho vai. importante a gente se apresentar. Claro, isso aí. claro. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calefinha. E eu- Linda. E eu sou a Mariana Stock da Prazerela. Pois é. A Mariana Stock vai estar com a gente nesse mês de julho, contando histórias. Essas histórias são sobre o quê, Mariana? Sobre sexualidade. Minha vida é só sobre sexualidade positiva. Sobre potência das mulheres. Orgástica. Potência orgástica. Eu acho essa palavra maravilhosa. Eu também. Potência, pra mim, já é uma palavra maravilhosa. Orgástica, então. Prazerela é só sobre potência e só sobre orgástica. Conta um pouquinho mais o que é a Prazerela, pra quem não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Prazerela é uma iniciativa que ajuda as mulheres a se empoderarem dos seus corpos e dos seus prazeres, coisas que a gente nunca teve, não é mesmo? Por uma sociedade extremamente machista, fomos usurpadas do nosso prazer corporal. Então a Prazerela quer devolver isso às mulheres. Isso é aqui em São Paulo, né? Mas quem não tá em São Paulo pode sentir prazer também junto? Pode, porque eu tô no Instagram diariamente falando sobre isso, de forma democrática. @Prazerela. @Prazerela. Então, ó, resumindo, gente, se você acredita que a sua potência sexual, a sua potência de prazer não tá plena, tipo, você fica encucada, você acha que a coisa não tá correta, que tem coisas que deveriam acontecer, se você tá com dúvidas da sexualidade, Só você segue a gosta, né, Mari. também. Se você quer só potencializar mais, mas eu acho que muita gente que procura aqui o espaço, nós estamos aqui agora, um lugar lindo, quando você vier para São Paulo, vem aqui, é porque não consegue gozar, tá com dificuldade no relacionamento, sente que tem algo ali que pode estudar, pode melhorar, pode aprimorar, pode conhecer mais, né? A Prazerela é um espaço seguro, primeiro, para a gente poder falar sobre isso, né? Porque a gente não é autorizada a falar sobre nossas questões sexuais na nossa sociedade. Então, a Prazerela é um espaço físico e virtual em que as pessoas podem, pela primeira vez, falar sobre questões que nunca falaram com ninguém. Eu recebo diariamente mensagens inbox no Instagram das pessoas contando sobre a vida, e isso já é muito terapêutico, E né? vocês já entenderam por que ela tá aqui, porque é exatamente o que a gente faz aqui, né? Quantas histórias a gente recebe de vocês com essa introdução. Nunca contei essa história pra ninguém. É impressionante. Então, Mari tá aqui e nós vamos falar sobre sexualidade. Aquela história que você nunca contou pra ninguém vai ser contada hoje. Marcela, como é que essas histórias chegaram até aqui? Eu não achei que esse dia fosse chegar. O dia que a Sheili me pergunta como as histórias chegam. Eu não gosto de mudar o roteiro da Marcela, que ela fica louca. Eu deixo sempre do mesmo jeito. Eu mudei. Imagina! Não fico não, gosto. Se você tem uma história pra contar, bfsurreais@gmail.com. Aqui nós recebemos a sua história, seja por texto, seja por áudio. Eu particularmente gosto dos áudios. Eu vou falar isso sempre por aqui. Quem sabe um dia a gente não abre um WhatsApp, né? Para as pessoas mandarem os áudios, já pensou? Nossa, eu acho que a gente ia ficar muito louca. Não, corta isso. Esquece essa ideia. Então manda a sua história pra gente e vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Bom, meu nome é Mônica e eu tenho 59 anos. E eu queria contar que eu fiquei 15 anos num caso com o João. E João era casado, por isso era um caso. Você era casada também? Não. Eu não era casada mais, mas eu já tinha sido casada 2 vezes. E era um casamento, o casamento dele era um casamento aberto ou você era Não. amante mesmo? Casamento tradicional, fechadíssimo, eu era amante. Eu trabalhava com o João. Ele era meu chefe, a gente sempre teve uma super afinidade intelectual, a gente batia altos papos, rolava uma admiração mútua, sabe? E aí, uma vez rolou uma viagem a trabalho, e aí rolou.
E rolou uma paixão, assim, entre nós dois. E isso perdurou por muitos anos. A gente ficou muitos anos se vendo toda semana, indo pra motel. E a gente transava deliciosamente, como eu nunca tinha transado na minha vida até então. Não, você falou, foram 15 anos, né? 15 anos. 15 anos num caso, mano, é tempo, hein? Ele era bem mais velho que eu, ele tinha 17 anos a mais que eu. Eu tinha 45 na época, ele tinha mais de 60 anos. Nossa. Bom, uns 10 anos depois, que a gente já tava nessa relação extraconjugal, ele começou a falhar. Ele começou a ter problema de ereção. A gente envelheceu, né? Afinal, 10 anos se passaram. Sim, né? E aí, no começo, eu fiquei muito bolada, porque eu achei que o problema era eu, que ele não tinha mais tesão em mim e tudo mais. E a gente até cogitou na época ele tomar alguma coisa e ele ficou me acalmando, dizendo que não era eu e tal. Mas aí, o fato dele não ter mais, né, a potência fálica dele, foi interessante, digamos. Como assim? Conta mais. Ele descobriu que ele tinha mãos e boca e um corpo inteiro além de um pênis. Vejam bem. Olha! E aí, gente, que revolução. começou uma exploratória maravilhosa, sensorial pelo meu corpo. Ele começou a tocar em partes que eu nem sabia que existiam dentro de mim e fora de mim. E boca, e língua, e chupada. E, gente, pela primeira vez na minha vida, já quase com 60 anos, eu tinha 50 e tantos, eu tive orgasmos múltiplos. Sem pensar em penetração alguma, porque de repente eu percebi que o prazer da mulher nada tinha a ver com penetração. Passei a vida inteira achando que sexo era sobre penetração. Precisei chegar aos 50 e tantos pra descobrir que sexo pra nós mulheres Precisou é muito falhar. Precisou falhar. E aí, depois de um tempo que eu já tinha descoberto que esse sexo era milhões de vezes melhor do que o sexo que eu vinha tendo até então, ele começou a ponderar de novo. Eu tô pensando em tomar Viagra. Mas assim, peraí. Ele tinha problemas de ereção, e aí vocês se relacionavam, enfim, e ele sentia prazer como? É porque eu também tocava nele, ele tinha vários arrepios, eu tocava punheta pra ele. Então ele chegava, não é que... Ele tinha prazer, não necessariamente com ereção, porque isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar. O prazer do homem não necessariamente está ligado à ereção. Olha só. Sim. E aí, ele começou a reponderar e falar, acho que eu vou tomar Viagra, porque não deve estar tão bom pra você. E eu, de jeito nenhum, acho que você não deve tomar Viagra, vai que você tem um ataque cardíaco, você já tem 60 e tantos anos. Apelou pra saúde. O que eu faço? Você tem um ataque aqui no motel, o que eu faço com você? Não, eu acho melhor a gente ir pelo caminho seguro, tá tudo bem, esquece o Viagra. Tudo pela sua saúde, meu amor. E pela minha saúde sexual maravilhosa. Gente, olha só gente, isso. eu descobri com este cara a potência do meu ânus. Oi! Explica. Como Gente, assim? eu sempre odiei sexo anal. Eu achava aquilo um absurdo. Tipo, os homens tudo querendo colocar aquela coisa no meu ânus. Você nunca tinha feito? Nunca tinha deixado. Tinha tentado algumas vezes, super frustrada. Mas sei que um dia eu tava lá naquele deleite sensorial, ele passando a mão por tudo. Eu já não sabia mais o que era a mão dele, o que era meu corpo, aquela coisa maravilhosa. E de repente ele falou: Você gosta de dedinho no cu? E eu falei, não gosto disso não. Daí depois, então, veja onde está a minha mão, sinta. E ele tava com o dedo no meu cu e eu tava amando. Gente, nunca pensei que um dedinho no cu fosse tão maravilhoso. Gente, foi isso, assim. Minha descoberta da minha potência orgástica veio aos 50 e tantos anos com um cara que não tinha o falo ali disponível. Vejam bem, gente. Mas você já tinha tido, você falou que foi casada 2 vezes antes. E como que era? Gente, casei muito cedo, né? Meu primeiro casamento eu casei com 21 anos. E naquela época, né? Se hoje sexo ainda é tabu, naquela época era muito mais, assim. Sexo era algo super não falado. E a gente tinha... os dois éramos muito travados, sabe? Assim, sexo era com hora marcada, uma coisa Debaixo do chata. lençol. Debaixo do lençol. Não podia transar de manhã, porque precisava acordar pra ir pro trabalho. Não podia transar à noite, porque no dia seguinte precisava acordar cedo. Era com hora marcada. Com hora marcada, gente. E aí tive 2 filhos com esse marido.
E aí que o troço que já era ruim foi de mal a pior. Porque onde tem Virgem Maria, não tem Maria Madalena. Depois que eu fui mãe, nunca mais ele quis me tocar. E pra mim era inadmissível pensar em um casamento sem Sério relação mesmo? sexual. Sério. Bom, aí... Não transava mais com você. Não transava, não me tocava. E você com 21 anos, bem louca, querendo... Já com 25, né? Que eu já tinha Sim. 2 filhos. Eu, a flor da pele, ainda mais no puerpério. Aquela coisa dos hormônios louca, querendo ser comida por todos os poros. Mas ele não queria nem saber de mim. E aí você teve um segundo marido. E esse segundo marido? Então, daí, quando a gente terminou esse primeiro casamento, eu falei, vou dar pra São Paulo inteira. Maravilhosa. Chegou a minha hora e assim foi. Você tava carente, imagina. E aí fui pra cidade, assim, e fui devorada e devorei todo mundo. E óbvio que caí numas enrascadas, nos embuches, porque topava tudo. Isso também tem muitos aprendizados. E ainda assim era aquele sexo super normativo, né? Era sexo, aquela bateção, bate-estaca, Sei. pênis na buceta e é só. isso, só isso. E aí depois eu cheguei a casar de novo com um cara que foi uma evolução na minha vida sexual, porque eu descobri que tava tudo bem transar menstruada, nunca tinha transado menstruada na minha vida, então com esse marido eu aprendi bastante coisa, assim, mas, gente, nada comparado ao que eu aprendi com o João, gente. Orgasmos múltiplos e orgasmo pela via anal foi só com o João. Ai, que maravilhoso, né? E a gente pensa que não tem, né, coisas boas depois, que o bom tá só na adolescência, na juventude, né? Eu acho que, assim, amadurecer é maravilhoso. Pelo menos na minha história, gente, eu aqui com 50 e tantos anos nunca gozei tanto na minha vida. Assim, jovenzinha, não sabia o que era bom na vida. Gente. Dedinho no cu. Gente, eu empolgadíssima aqui, né? Tipo, ai, meu Deus, Vocês não estão vendo, mas ela tá pulando aqui no banco. incorporei! Saracoteando aqui. Quero dedinho no cu, gente. Sim, e os homens também acho que ficam nervosos, né? Esse cara também, né, na história que a gente recebeu, ele tava muito nervoso dele achar que ele não tava dando prazer porque ele não conseguia ter uma ereção. E pelo contrário, ela ali de Tá todo feliz jeito da vida. convencendo ele a não mudar nada, que tava muito bom. Pois é, gente. Isso, pra mim, é assim, são muitas lições. A gente não precisa esperar ter 50 e tantos anos pra descobrir isso, sabe? Pra desmistificar o poder do falo. Porque pra nós, mulheres, gente, o que menos importa na relação sexual é penetração. É o que eu bato nessa tecla todo dia na minha vida, gente. Sexo pra nós mulheres é sobre desfrute sensorial, é sobre clitóris, é sobre a parte externa do genital, é sobre vulva. É muito mais sobre dedos e bocas e sensações do que sobre penetração. Pronto, a gente encerra aqui agora. Porque, né? Ai, mas não, a gente não pode encerrar antes de eu fazer um comentarinho sobre cu, posso? Eu era essa mulher, me identifiquei, porque eu também, nossa, cu pra mim era um negócio, tipo, ai não, ai com medo, ai não sei o quê. Até que eu encontrei um dia um antigo professor de teatro meu, que tinha se separado. Eu conheci ele, sabe assim, aquele professor que você admira. Aí daí eu já tava adulta, a nossa diferença de idade já não era grande quando rolou isso. E eu fiquei com ele numa baladinha e fui pra casa dele. E quando eu cheguei lá, tinha um monte de caralhos espalhados pelo quarto. Oi? Caralhos, caralhinhos e caralhões. E aí eu olhei assim, e a gente ficando. Eu falei, bom, vai ver, ele é bissexual, né? Não sei. Eu sei que lá pelas tantas ele tava lá me pegando e ele veio com o dedo no meu cu e falou, não gosto, não quero. Ele falou, é porque ninguém nunca fez direito. Gente, isso falou com uma propriedade que eu não tive como eu peguei e falei, por favor, né, faça as honras. Porque ele falou com certeza. Agora, questão de honra. Agora E que vou falar pra você, mudou minha vida, foi uma delícia. Hoje, toda vez que um cara chegar pra mim e fala assim, eu quero, ou vem querendo comer meu cu, eu falo, já comeu o seu? Não, então eu espero. Então, pode ir lá aprender. Ah, ele era bissexual mesmo. Exato, então assim, quando a pessoa entende o que tá fazendo, entendeu? Mas, gente, deixa eu te falar outra Sim, coisa, Marcela. sim. Não necessariamente precisa ser bissexual pra ter prazer anal, gente. Não, Lógico. precisa conhecer Os homens apenas o... precisam descobrir que, assim, o ponto G deles é próstata, gente. Eles têm essa região aí que, por uma questão de moralismo, de uma sociedade cafona, os homens não provam o dedinho no cu, gente. Sim. Se eu fosse homem, eu sempre falo, a primeira coisa que eu fazia era meter o dedo no cu, porque parece que é uma delícia. Isso não tem nada a ver com ser gay. Nada a ver. Exatamente. Eu tive um namorado que não era bissexual e que amava. E assim, eu sabia
que a hora que eu queria proporcionar o ápice do prazer pra ele ali naquele momento era eu dar uma escapadinha e massageá-lo naquele lugar, mas não é todo mundo que Nem mulheres, e também a gente tá vontade brincando, porque com na isso. história ela gostou e eu contei essa minha experiência, mas tem muita mulher que não vai sentir nada e Sim, sim, tá pra tudo mim- certo. Não tem que gostar, gente, pelo amor de Deus. Sim, Cada um, tem cada muita um. mulher que não quer nem se abrir pra isso, né? Pra mim era um tabu também, até eu me separar e pra mim era um tabu, era uma coisa tipo intocável, daqui só sai, sabe? E aí depois é que as coisas foram se transformando. Muito obrigada, heroína maravilhosa que mandou essa história. E o aprendizado pras musas. Não esperem chegar a essa idade pra descobrir a sua potência orgástica. E você, ouvinte que tá aí do outro lado, muito obrigado também por acompanhar a gente aqui no Baseado em Fatos Reais. Se você quiser contribuir para que esse podcast chegue toda semana no seu radinho, como é que faz, Shelly? apoia.se/BF Surreais. Acesse, veja as recompensas lindas, maravilhosas e assim você fica mais pertinho da gente. Beijo! Até o próximo caso surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.